Olá pessoal, hoje seguindo aí a linha dos vídeos do Streamlit, eu quero trazer um conteúdo bacana. A gente já tem vídeo falando sobre como fazer o upload de um arquivo no Streamlit e gerar gráfico, por exemplo. Só que hoje a gente vai ver como gerar um arquivo, como fazer o upload de um arquivo, fazer a manipulação desse arquivo e depois fazer o download dele, beleza? Isso é uma estratégia muito útil, inclusive veio de um problema que eu tive essa semana, que eu precisei receber um arquivo, manipular e gerar uns dados, que eu vou mostrar no final qual foi a semente geradora que eu produzi com isso, ok? Uma coisa interessante, os vídeos aqui, normalmente eu tento trazer ideias, trazer o como executar alguma coisa, né? Eu brinco que é aumentar a caixinha de ferramentas que a gente tem. O programador tem uma caixinha de ferramentas. Só que a nossa caixinha de ferramentas, ela não é física, não é palpável. É aquilo que a gente sabe o que consegue fazer, aquilo que a gente sabe fazer, o que é possível ser realizado, né? Então hoje eu vou tentar aumentar a caixinha de ferramentas e depois mostrar como eu usei essa ferramenta e um problema simples que é legal de compartilhar aqui. Então vamos seguindo aí. Primeira coisa, a gente vai fazer o nosso import aí do Streamlit. Beleza? Igual aos últimos vídeos, tá? Depois vamos criar um título, vamos só dar um alias aqui para o nosso Streamlit para ficar mais fácil. Um st.title. Isso. Vamos colocar aqui exemplo de upload, manipulação e download. Download de arquivo, tá? O exemplo tem que ter um E. Acho que todo mundo já percebeu que minha digitação é meio complicada, sempre falta letra. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, criar a nossa variável que vai receber o arquivo do upload. Upload. Beleza. Vamos dar um st uploader, file uploader aqui e faça o upload de um arquivo. Vamos colocar só .txt por enquanto. Poderia ser .csv, a gente poderia colocar múltiplos formatos aqui também. Mas vamos colocar que dessa vez a gente quer receber um arquivo TXT, tá? Então vamos até limitar aqui o type igual, só recebo arquivos TXT para esse caso, tá? Beleza, bacana, super simples, já temos o mínimo aqui do Streamlit para receber um arquivo, né? Fez a importação, coloquei um título só para situar o usuário e já recebo o arquivo. Agora vamos trabalhar, né, com esse arquivo. Vamos ver, primeira coisa, se arquivo upload não está vazio, beleza? Então, a gente já viu isso em outro momento, mas como sempre fazendo tudo do zero. Então, se o arquivo upload não estiver vazio, ou seja, essa variável já tiver entrado nela uma vez, já tiver passado por ela, ela tiver algum dado, aí a gente vai seguir a vida, tá? Então, se ela estiver vazia, ninguém mexeu nela, não acontece nada. Mexeu nessa variável, na hora que reinicia uma sessão, beleza, vamos fazer as coisas que tem que fazer. Então, a gente vai criar uma variável aqui, conteúdo, que vai ser igual a nosso arquivo upload, só que .read, tá? Então a gente vai ler o conteúdo do nosso TXT, né, nessa variável. Só vamos fazer um detalhezinho para aumentar aqui a portabilidade disso, que quem trabalha com Windows e Linux sabe que isso é um problema, tá? Vamos deixar o decode dele como UTF-8, que não sei o porquê o Windows trabalha com um padrão diferente do universo, né? E, por exemplo, se eu receber dados do Linux, vão vir em UTF-8.
se eu receber dados do Windows, não vão vir em UTF-8. Se eu faço esse decode aqui, os dois vão funcionar muito bem, tá? Então, só um costumezinho. Recomendo, sempre tenham o hábito de converter qualquer dado, principalmente textual que recebe, para o UTF-8. Fica tudo muito mais fácil, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer. Já temos o nosso arquivo de texto armazenado na variável conteúdo. Agora a gente vai criar uma variável aqui chamada linhas. Que essa variável vai ser o conteúdo ponto split line. Ou seja, eu vou pegar o meu arquivo de texto e vou quebrar ele linha a linha. E a proposta que eu tenho para a gente fazer a manipulação aqui, baseado na minha ideia da semana, é o quê? Receber um arquivo de coisa mais simples possível, só aumentando a nossa caixinha de ferramenta. Ainda não é exatamente usando a nossa ferramenta, é ganhando ela. A gente vai receber um arquivo de texto e vai converter o conteúdo desse arquivo de texto para todo maiúsculo. É bem comum fazer isso para questões de normalização, ou converter para todo maiúsculo, para todo minúsculo. Quando está manipulando o texto, isso é bem comum. Então a gente só vai fazer isso dessa vez. Tá? Outras coisas comuns, remover acento, remover espaço em branco, tudo isso para efeito de normalização, é bem comum. Só que dessa vez a gente vai só converter para maiúsculo. Então vamos criar aqui um vetor chamado maiúsculas. Tá? E vamos indicar, beleza, vou colocar tudo nisso aqui. Ok? Então, na verdade, eu tenho uma lista chamada de maiúsculas. Tá? Então, vou colocar aqui agora um subheader só para situar o usuário novamente. E linhas convertidas para maiúsculas. Linhas convertidas para maiúsculas. E já podemos fazer o nosso for. Tá? A gente vai pegar aqui cada linha dentro de linhas. Beleza? Bacana, vamos só parar aqui um pouquinho e olhar. Tenho linhas, que é o conteúdo, né, vindo do meu arquivo, feito split, separado por linhas. Tá? Então ele vai ser, na verdade, uma lista. O conteúdo disso aqui é uma lista. E essa lista, eu vou passar aqui, para o meu for, essa lista, cada item da minha lista vai ser uma linha do meu arquivo. Beleza? É isso que eu estou fazendo aqui. E vou apresentar em tela esse conteúdo, só para a gente validar text. E vou fazer o quê? Eu quero que seja maiúscula, né? Então, eu vou garantir para o meu Python, aqui para o meu Streamlit, que o linha é um texto, tá? Porque ele não sabe, ele sabe que está recebendo elementos de uma lista, mas ele não sabe qual é esse tipo de elemento que ele está recebendo da lista. Né? Ele poderia ser inteiro, poderia ser várias coisas. Aqui eu estou trabalhando com strings, mas eu vou reforçar aqui, é uma string, para poder mandar um texto em tela, né? Eu estou recebendo a linha, que é uma linha do meu conteúdo, é uma string e eu quero que ela seja upper. Ok? Então vai estar em maiúsculo. Isso para exibir em tela. Agora eu vou pegar aquela minha variável lá, que eu criei aqui atrás, uma lista vazia, e vou fazer um ponto append, ou seja, vou adicionar exatamente isso que eu estou exibindo em tela. Tá? A string da linha em formato upper. Então vai estar tudo maiúsculo. Bacana? Isso aqui já funciona. Vamos ver como que isso aqui está a situação. Então eu vou dar um streamlit run. O nome do meu arquivo aqui em cima, né? Exemplo.py. Exemplo.py. E vamos ver o que acontece com isso. Tá? Ele vai carregar o servidor, tal, aquela coisa de sempre. E vamos ver aqui, vou abrir aqui. Já deu certo. Já está funcionando o que a gente fez aqui minimamente.
eu vou somente... Opa, cadê? Vamos lá. Eu tenho esse arquivo aqui, tópicos IA OpenAlex. Eu fiz uma coleta de dados, aí daqui a pouco a gente vai entender melhor, que eu peguei tópicos de inteligência artificial da OpenAlex. E é isso que eu vou fazer como exemplo aqui, tá? Então, tópicos IA OpenAlex. Percebam que o arquivo já está todo convertido para maiúsculas. Mas, será que esse arquivo, que até vou mostrar aí, esse arquivo aqui, será que ele é todo maiúsculo mesmo? Vejam, aqui está variado entre maiúsculo e minúsculo, embora quebrado por linhas, são um total de 4.107 linhas, tá? Que a gente converteu para maiúsculo aqui. Então pode ver, cada uma das 4.107 linhas está aqui, toda em maiúsculo, num arquivo que não era maiúscula, ok? As letras, né, não eram em maiúsculas as palavras. Beleza, bacana, a gente fez, converteu, mas vamos melhorar um pouco mais isso, não só converter para maiúsculo, não só manipular o conteúdo que a gente recebeu, mas vamos colocar agora também para a gente conseguir baixar esse conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, depois do nosso for, vamos sair do nosso for, tá? Então, estamos fora do for, saímos do escopo do for, mas ainda estamos dentro do escopo do só vai acontecer se tiver alguma coisa no arquivo.upload, certo? Então a gente vai pegar aqui o conteúdo processado, vai ser igual. Lembra lá o nosso vetor que a gente criou aqui, né? Na verdade uma lista. Essa lista, a gente criou ela vazia e enchemos ela com as palavras maiúsculas vindas do arquivo que a gente recebe o upload. Então a gente vai pegar essa lista e fazer o quê? Uma concatenação meio malandra nela aqui. Eu vou dar um /n. /n. O que é o /n? O /n, quando a gente coloca ele como sendo uma string, né? Ele indica uma quebra de linha. E vou juntar. Join. Vou fazer um join. Com o quê? Com as minhas maiúsculas. O que eu estou fazendo nessa linha especificamente? Eu tenho a minha lista de palavras que foram convertidas para maiúscula, né? Então eu converti aqui para maiúscula e guardei no maiúsculas.append. Então isso aqui é uma lista de palavras todas em maiúsculas. Quando eu uso um ponto join em uma string, ele junta. Join de juntar, né? E aqui, como eu estou passando uma lista, ele vai pegar cada elemento dessa lista e juntar com /n. Então, primeira palavra, /n, segunda palavra, /n, terceira palavra, /n. Vai juntar tudo isso num stringão, né? Numa string enorme e colocar aqui. Ok? Isso é o que eu estou fazendo. Então, pegue a lista, junte cada elemento colocando /n, que barra invertida, né? Barra invertida n é quebra de linha, quando você coloca dentro de uma string, ele é interpretado assim. Então, pegue cada elemento do maiúsculas, junte com o meu barra invertida n, que é uma quebra de linha, e jogue nessa variável. É isso que eu falei nessa linha, ok? E agora, só colocar aqui a parte mais simples e finalizar o nosso código. Eu vou dar um st.button. Fazer download de coisas no Streamlit, como sempre, né? É muito simples. Isso aqui é um download button. Eu só preciso colocar um elemento aqui, né? Vou colocar esse widget de download button. Tá? Então, um texto para situar o usuário, né? Para manter a comunicação. Baixar arquivo convertido para vamos colocar aqui maiúsculo igual a gente colocou aqui. Convertido para maiúsculo. Primeira parâmetro que eu passo aqui com o meu botão. Agora, qual é o dado que eu vou fazer o download? Eu vou dar aqui um data. Tá, data igual. Eu vou colocar o meu conteúdo processado. E a última coisa que eu preciso fazer, qual o nome do arquivo que eu quero que vai sair? Qual é esse file name que o meu usuário vai receber, né?
sei lá, arquivo convertido. Vamos colocar um convertido em maiúsculo para ficar mais legal. Convertido.txt. Beleza? Então, isso aqui, até baixar aqui um pouquinho, essas linhas já fazem o quê? Recebem um arquivo, depois de receber o arquivo, processa o conteúdo, né? Então, recebo o arquivo compiloader, processo o meu conteúdo transformando tudo para maiúsculo, junto tudo isso que eu processei em uma variável só e faço, aí deixo aqui para o download no meu usuário, né? Então o dado com o botão download, o dado é o conteúdo processado e vai ir no formato de um arquivo TXT, beleza? Vamos ver o funcionamento disso, agora aqui atualizado, né? Lembra, né, as 4.000 e poucas linhas convertidas, posso dar um rerun, mas eu quero dar um atualizar aqui. Beleza? Lembrando, né, o servidor ainda está em pé. Se eu tivesse fechado o servidor, eu precisaria fazer o Streamlit, run, exemplo.py. E vamos dar o browser file aqui no mesmo arquivo que a gente fez antes, o tópicos IA OpenAlex. O arquivo que a gente já viu antes que estava minúsculo, maiúsculo, meio misturadão. Agora ele está correndo aqui, né? Está executando o processo, running, para cada uma das palavras. Isso leva um tempo, 4.000 palavras e com muita coisa aberta no meu computador. Terminou, as 4.000 palavras terminaram de ser processadas e posso dar um baixar arquivo convertido. No baixar arquivo convertido, ele me apresenta algumas outras coisas que já estão lá no meu diretório downloads. Vou dar um salvar. E arquivo convertido. Vou abrir ele aqui. Pode ver aquele arquivo lá que a gente viu com as mesmas 4.000 e alguma coisa linhas. 4.107 linhas, todo convertido para maiúsculas. Beleza? Pessoal, o conteúdo que eu queria trazer, esse é hoje. Agora eu vou trazer uma coisinha a mais, né? O que me deu essa ideia. Tá? Então, conteúdo do dia feito, quem quiser já, beleza, era isso. Agora só para... em qual situação isso pode ser útil? Do receber um arquivo e depois de receber um arquivo manipular ele e permitir o download. Da onde veio essa minha ideia? Eu precisei gerar uma nuvem de palavras. Exatamente para esse arquivo de 4.107 linhas, eu quis gerar uma nuvem de palavras. E uma coisa bacana do Streamlit, que eu vou colocar em outros vídeos, é que para fazer um deployment dele, colocar na internet a funcionalidade é muito simples, né? Então, nuvem de palavras. Se quem quiser pode usar aqui essa URL, né? wellbar-nuvendepalavras.streamlit.app. Tem uma nuvem de palavras online aqui que eu gerei, que ela é uma coisa simples, mas muito útil para várias situações. E que aqui no caso eu deixei já online para quem quiser poder utilizar e resolve o meu problema. Tá? Então, exatamente, veja, gerar nuvem de palavras, envio um arquivo .txt, só para conversar com o usuário, dou um browse file, pegar exatamente esse arquivo, né, o tópicos IA da OpenAlex, vamos ver, daquele arquivo que a gente fez o teste de converter para maiúscula, como que está a nuvem de palavra deles. Veja, colorida, bonitinha, uma nuvem de palavras simpática, feita com base em HTML, JQ Cloud, né? Então, o top 20 das palavras, nessa base que eu tive, foi Logic, Reason and Occlusion, 406 incidências das 4.107, ou seja, 10% aí foram esse termo, tá? E posso baixar minha nuvem de palavras também. Para caso eu queira utilizar, né? Então, salvar. Nuvem de palavras. Aqui eu mostrei uma prévia, que nem a gente já viu que dá para mostrar coisas. Recebeu o arquivo e mostrar, a gente viu em outro vídeo. E agora eu coloquei de processamos e baixamos esse conteúdo posterior, tá? Então, fica aí um exemplo, né? Por que é legal receber dados, processar e permitir o download? Aqui está um exemplo que eu usei essa semana, algo simples, porém muito bacana e muito funcional, que atende a necessidade de bastante gente. E ainda
Tá online, tá disponível para o público, que é outra coisa, gente. Façam o portfólio de vocês. Fez um produto, fez um software, fez uma programação que pode ajudar outra pessoa, compartilha, disponibiliza, deixa aí aberto, ok? Então, é isso que eu queria trazer para hoje, gente. Muito obrigado, até mais.